Falar de combustíveis, os preços da gasolina, do etanol, do diesel subiram mais uma vez nessa semana. E isso acontece porque o mercado está passando por um período de reajuste. A reoneração dos impostos federais sobre a gasolina e a redução do preço do combustível nas refinarias pela Petrobras. Vamos falar mais sobre esse assunto com o economista Adriano Pires, ele que é especialista de energia aqui da CNN. Adriano, sempre muito bom te receber. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão assistindo o Novo Dia pela CNN. Bem, Adriano, então vamos aqui projetar um pouco das nossas expectativas, perspectivas com relação a preço dos combustíveis. A gente está falando aí dessa alta, mas o dólar, ele caiu. Ontem bateu o menor valor desde abril de 2022 e o próprio ministro Fernando Haddad, ele falou em queda no preço dos combustíveis por conta dessa queda no câmbio. Porém, a gente está vendo aí o preço do barril do petróleo subindo no mercado internacional. Como é que fica essa conta para o consumidor? O que a gente pode esperar? Alta ou queda no preço dos combustíveis, Adriano? Olha, Carol, é difícil colocar se vai ter alta ou queda, porque a política mudou, a política de preços, né? Lembra que agora a Petrobras não segue mais a paridade de importação. E o que está acontecendo, você tem toda a razão, o câmbio está caindo, o câmbio ajuda a reduzir defasagens de preços do mercado brasileiro e do mercado internacional. Mas o fato é que o petróleo está subindo bastante no mercado internacional. Você tem uma ideia, início de julho, o preço futuro do barril do Brent estava 73 e agora está 83. Então, essa subida do preço do barril é explicada por quê? Porque você voltou a ter expectativas de crescimento econômico no mundo, né? O próprio Brasil, a gente está esperando aí no segundo semestre uma redução de taxa de juros, o que significa que a economia brasileira deve bombar no segundo semestre, né? Estados Unidos reduzindo a inflação, China voltando, isso num cenário de oferta restrita. E tem dois países que controlam a oferta de petróleo no curto prazo, que é a Arábia Saudita e a Rússia, que estão com produções bastante reduzidas. Então, a expectativa que a gente tem é de aumento do preço do barril do petróleo no segundo semestre. Mas já com esse barril agora, com uns 83, mesmo o câmbio baixo, Carol, a gente já está com gasolina no Brasil defasada. A gasolina está algo como 25% abaixo do mercado internacional e o diesel como 16%. Então, hoje, a janela de importação está fechada. Ninguém importa um produto mais caro para vender mais barato. Isso é muito ruim, entendeu? Porque lembra aquela época que a Petrobras dava subsídio, né, que acabou dando um rombo no caixa gigante da Petrobras. Então, o câmbio está ajudando, mas o preço do barril não está. Então, eu acho que se a gente for seguir tendências de mercado internacional, se a gente for não querer penalizar os acionistas da Petrobras e que o mercado tenha concorrência entre importadores privados e Petrobras, ao contrário do que o ministro Haddad colocou de redução de preço na refinaria, você deveria esperar agora aumentos de preço na refinaria da gasolina e do diesel. A política nova de preço da Petrobras eu tenho colocado que é uma caixa preta, né? Então dá para ela seguir mercado internacional, como dá também para fazer política populista de vender preços subsidiados aqui no Brasil, o que está acontecendo nesse momento. E aí, Adriano, dois elementos que você traz na sua primeira resposta para a gente, que é essa lembrança do rombo já vivido pela Petrobras e também essa nova política de preços da estatal. Estamos noticiando, ainda gerando muita repercussão, a mudança do rating do Brasil pela agência Fitch. E ao justificar essa decisão, a agência de classificação de risco, ela cita a Petrobras. Diz que a empresa está adotando mudanças moderadas, segundo a agência, e que provavelmente não vão gerar distorções que prejudicaram o desempenho econômico no passado. Das mudanças vistas até agora, a Petrobras está blindada desse risco, Adriano? Olha, parece que não, né, Carol? Ela estava blindada, porque vamos combinar que desde que o presidente Lula tomou posse, o preço do barril do petróleo caiu, né? E o câmbio também não subiu. Então você tinha um preço realmente mais, uma expectativa, um cenário que a Petrobras pôde fazer uma série de reduções no preço de gasolina e do diesel, respeitando o mercado internacional. Agora, a partir de 1º de julho, como eu falei anteriormente, o cenário mudou. Então a gente parece que está vendo outra vez a Petrobras naquele caminho de intervencionismo nos preços para ajudar na popularidade do governo. Então, se isso acontecer, se isso se realizar realmente, parece que estamos nesse caminho, volto a repetir, aí realmente a nota do Fitch em relação à Petrobras vai mudar. Até agora, a gente viu a Petrobras blindada realmente, mas no caso do preço, ajudada pelo mercado internacional e pelo câmbio. Vamos ver no segundo semestre se esse barril, como a gente colocou, voltar para casa de 85, 90 dólares, se a gente vai ter uma política populista ou não. Outra coisa que está acontecendo, Carol, é que hoje você tem refinarias privadas no Brasil, né? Então, a refinaria da Bahia, por exemplo, ela foi privatizada no governo anterior, no governo Bolsonaro.
E a refinaria da Bahia está colocando que a Petrobras não está com a política isonômica de preço, ou seja, ela está vendendo barril de petróleo mais barato para as refinarias da Petrobras e mais caro para as refinarias privadas. Inclusive, isso já está sendo foco de um questionamento ao CAD sobre isso. E a gente sabe que a refinaria, 90% do custo dela é o preço do barril. Então, se você faz esse tipo de política, você acaba quebrando a refinaria privada. Então, esses dois elementos, Petrobras não dando isonomia no barril para vender a refinaria privada e fazendo, nesse momento, subsídio aos preços, eu acho que se continuar dessa maneira, a Petrobras vai prejudicar a Nota Brasil na agência de risco. Mudar de assunto um pouquinho, Adriano, falar um pouquinho sobre reforma tributária, grande expectativa para o debate sobre o tema nessa volta do recesso legislativo. O setor de energia, Adriano, ele quer entrar naquele rol das exceções, ter uma alíquota do IVA reduzida. A gente lembra que quando houve esse debate na Câmara dos Deputados, muitos setores conseguiram entrar nesse rol de exceções, inclusive ali aos 45 do segundo tempo. O quão necessária é essa inclusão, Adriano? E do jeito que está hoje o texto da reforma tributária, qual que é a consequência para o setor de energia? O consumidor, por exemplo, teria aumento nos custos? Olha, cara, eu acho que ninguém pode negar hoje que, por exemplo, a eletricidade é um bem essencial, né? Ninguém consegue viver sem eletricidade, né? O mundo está cada vez mais eletrificado, né? Eu até sempre chamo a atenção que o objeto que você não consegue viver sem é tomada, né? Imagina você não tem uma tomada para botar o seu celular, seu computador, ligar a televisão, geladeira. Então, na minha opinião, energia elétrica, como saneamento, viraram bens essenciais. Então, eu acho que ele deveria ser classificado, sim, como essencial na nova reforma tributária. E caso não seja classificado, realmente as tarifas vão aumentar. Porque o setor de energia, né, Carol, ele sempre foi um setor que pagou muito imposto alto. Para você ter uma ideia, quando você recebe a tua conta de energia elétrica na sua casa, metade é imposto. Imposto federal, PIS/COFINS, e imposto estadual, ICMS. ICMS maior que o PIS/COFINS. Não faz sentido você ter uma tributação tão elevada num bem que é essencial como a energia. Senão a gente está comparando energia com cigarro, com bebida, que não tem nada a ver. Então, volto a repetir, eu acho que o pleito de ser colocado como essencial a energia na reforma tributária vai reduzir a tarifa, o que é importante para o consumidor. Eu acho que é um pleito muito justo e foi esquecido na Câmara de Deputados. Eu espero que o Senado acrescente isso no texto da reforma tributária. Adriano Pires, nosso especialista de energia aqui da CNN. Mais uma vez, obrigada, Adriano. Bom dia para você. Bom dia, Carol, e até a próxima.